Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Falem um bom dia para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Bom dia, bora lá para mais uma aula em formato de live. Deixa eu colocar meu chazinho aqui, gente, que hoje foi corrida, não deu tempo de quase nada nessa vida. Gente, por que essa vida não dá tempo de quase nada, né? Nossa Senhora. Por que não dá tempo de quase nada? Por quê? Por quê? Porque a gente fica colocando um monte de coisa, né? A gente acha. Vocês também acham que o dia de vocês tem 36 horas? Eu acho que meu dia tem 36 horas, às vezes eu acho que ele tem 40 horas. Aí eu fico maluca. Aí eu fico estressada. Vocês também são assim? Como é que lida com isso, né? Como é que lida com isso? Primeira coisa é tendo um treinamento de flexibilidade que seja rápido e não ocupe muito tempo, não é assim? Tem que ser, porque olha, gente, não é possível. Não é possível. Vamos lá, bom dia, Sidney. Fale para mim se no Instagram vocês estão me vendo e me ouvindo, por favor. Bom dia, Mari. Show, Rodrigo, obrigada. Bom dia, meus amores. Deb, T8S, melhor treinamento que já fiz na vida. Show, só linda. Bora lá, meus amores, bora lá. Ó, vou olhar para baixo de vez em quando, que aqui tem algumas anotações para eu falar com vocês. E eu fiquei de abrir uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Live Flex. Gente, computador também é um negócio de louco, né? Níveis, tem alguma coisa aqui. Ah, aqui é a rotação. Deixa eu ver. E aí, a gente vai enfiando tudo ali no computador, né? Na hora que vai ver. Essa daqui tá legal. Na hora que vai ver, você não acha nada, não é assim? É assim. Hoje a tia Mari tá tentada. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, depois eu compartilho. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, tem galera lá no Instagram me vendo e me ouvindo. Acho que eu tô no lugar certo, mas vamos lá. Sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula em formato de live aqui. A gente vai. A gente está fazendo um esquenta, né? Sabe quando você tem uma festa para ir, gente? Sabe quando você tem o evento para ir? E a gente vai ter o evento lá no dia 6 de junho, de 6 a 12 de junho, vai acontecer o desafio da abertura zerada. Nesse evento, eu vou mostrar para você como é possível zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia e sem sofrimento, sim? Então, esse evento ele vai acontecer lá em junho, de 6 a 12, tá? Mas todo grande evento, né? A gente faz um esquenta antes para a gente chegar lá no clima do evento, já chegar no evento já no clima, né? E aí aqui a gente está fazendo esse esquenta. O que é esse esquenta? São aulas no formato de live para ir te preparando, para ir abrindo algumas janelas mentais em você, para que você consiga acompanhar mesmo o evento sem ter nenhum tipo de problema, tá bom? Mari, eu preciso assistir todas essas lives, todas essas aulas para conseguir realmente acompanhar o evento? Não, não precisa, respira, tá? Mas quanto mais aulas você assistir, melhor, tá? Mais conhecimento você vai adquirir, mais você vai conseguir aplicar ali na sua jornada, tá bom? Mas o evento lá, o Desafio da Abertura Zerada, por si só, ele já vai ter todo o conteúdo que você precisa para entender como montar um treinamento para zerar a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Show? Dito tudo isso, para quem ainda não se inscreveu para participar do evento, você consegue se inscrever clicando no link da bio. Tô vendo ali a Ju falando, faz o grupo no Zap para a gente acompanhar. Já tem grupo no WhatsApp, tá bom? É só você entrar para o evento, clica lá no link da bio, se inscreve no evento e aí a gente vai, lá você vai receber um linkzinho para você entrar para o grupo do WhatsApp. E aí, quem está no Facebook, no YouTube, você consegue participar do evento clicando nesse comentário que a Tia Ju colocou aí, clica nesse link e aí você já se inscreve para o evento. Show? Bora lá, corre se inscrever e já volta aqui para a live. Enquanto isso, eu vou dar as boas-vindas para todos que estão aqui. Bora lá começar? Para quem não me conhece, eu sou a Mari. E, gente, vou ter que falar um pouco mais devagar hoje, que hoje tá tenso o negócio aqui. Não sei o que tá acontecendo. Vamos lá, deixa eu só dar uma relaxadinha. Sabe quando dá uma taquicardia assim, ó? Gente, hoje tá estranho. Vamos lá.
Tá tudo bem, vou conversar com vocês com calma e vamos que vamos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. Sim, é isso que eu faço do lado de cá. E nessa aula aqui de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre por onde é que a gente deve começar para a gente zerar a abertura, né? A galera que está começando, tá começando a pensar na possibilidade de zerar, tá começando a fazer algum tipo de treinamento, né, para zerar a abertura, tá começando a pensar em fazer algum tipo de alongamento. Cara, por onde é que eu devo começar? Sim, principalmente para você que realmente está começando do zero. É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje. E o que eu quero dizer começar do zero? São as pessoas que nunca fizeram, sabe assim, nunca tentaram zerar uma abertura, a pessoa que nunca fez um alongamento focado em abertura. Os alongamentos, eles são diferentes, né? Tem alongamentos que eles são para a gente ganhar flexibilidade, mas ganhar numa intensidade mais tranquilinha, né? Mais, como eu posso dizer, numa intensidade mais de boa, é quase, o alongamento ele passa a ser quase um relaxamento. Então, existe isso, né? Mas aqui, para a gente zerar uma abertura, não dá para ser assim. Acho que foi ontem, na live de ontem, acho que foi que eu falei sobre. A gente fez uma live sobre zerar sem sofrimento. E nessa aula eu mostrei para vocês ali o índice de dor que a gente trabalha quando faz alongamento e tal. Então, existem alongamentos que a gente faz com o mínimo do mínimo do mínimo de dor. Eu não vou ganhar? Até ganha, só demora. Quando eu quero zerar uma abertura, eu preciso de um alongamento que seja um pouquinho mais intenso, para que eu consiga ter um ganho que eu realmente consiga perceber. E aí é onde começa, né? É onde começam os problemas. Por quê? A gente não sabe direito, né, o que fazer se eu estou fazendo aquilo pela primeira vez, e tem muita gente que já está há um tempo nessa jornada de tentar zerar a abertura e também acaba cometendo os erros de quem está começando. Então, vamos falar desses erros primeiro. Principais erros ali que acontecem com quem tá começando a trabalhar para zerar uma abertura. É confundir os alongamentos. O que eu quero dizer? Existe uma coisa que a gente faz antes da nossa aula. Que atividade vocês fazem? Coloca aí para mim. Tem gente que faz balé. Que atividade vocês fazem? Tem gente que faz dança. Tem gente que faz artes marciais, karatê, kung fu. Coloquem para mim exatamente qual atividade vocês fazem. E eu tenho certeza que na sua atividade, quando começa a aula, né? Você faz a aula para essa atividade, imagino eu, né? E aí, quando começa a aula, o professor costuma fazer uma sequência. Patinação, é isso? Balé, jazz, eu faço T8S, fora isso nada. Bora, Thalita, bora mudar isso. Balé, zumba, capoeira, show, jazz, treino com o peso do corpo, tipo calistenia, né? Dança. Ah, tem um nome que eu não sei falar, yoga, dança flamenca. Show de bola. E aí, ó, quando a gente vai lá fazer a nossa aula, nessa atividade que você faz, normalmente você faz, o professor dá, ou você faz ali algum tipo de preparação para o seu corpo. Nessa preparação, podem ter exercícios que fazem o nosso corpo esquentar, né? Por exemplo, polichinelo, uma corridinha, né? Uma corridinha no lugar, uma corridinha em volta da sala. Pode ter movimentos ali que são alguns alongamentos, não é? Puxa para cá, puxa para lá. E aí, o que vai acontecendo? Esse início da aula, o professor está buscando preparar o seu corpo para a sua aula. Esse início da aula, ele não é um momento onde a gente está buscando ganhar flexibilidade para, zerar uma abertura. Não, esse início da aula só tô
tentando deixar o seu corpo em ponto de bala para fazer a aula. Então, eu tento aumentar a temperatura do seu corpo e aumentar a capacidade do meu músculo se esticar e voltar. É isso que a gente tenta fazer nesse início da aula. E aí, isso se chama aquecimento. Sim, é o nosso aquecimento. E muitas vezes, quando a gente está pensando em começar a zerar a abertura, a gente acha que esses alongamentos que tem lá no aquecimento da nossa aula podem nos ajudar a zerar a abertura. Mas a verdade é que não. Esses aquecimentos, eles são pensados para estimular a sua musculatura a aumentar a capacidade viscoelástica dela, que é a capacidade dela se esticar e voltar. Imagina, o nosso músculo, ele não é um tecido de couro, né? Não é um negócio assim, ó, que não estica, não. Ele é um tecido mais elástico. Sim, ele é um negócio assim, que eu puxo, ele cede. Sim, esse é o nosso músculo. E existem coisas que eu faço no meu músculo que aumenta a capacidade dele de se esticar e voltar. Isso é uma flexibilidade momentânea, flexibilidade viscoelástica. E existe uma outra flexibilidade, que é a capacidade do meu músculo crescer de tamanho. Quando ele cresce de tamanho, eu aumento a minha flexibilidade para sempre, a grosso modo. Eu tenho que fazer algumas coisas para manter para sempre. Mas eu tenho essa flexibilidade naturalmente, que é o exemplo que eu tenho usado bastante com vocês. Você consegue colocar o braço lá em cima e voltar 5 horas da manhã? Então, significa que você tem essa flexibilidade. Agora, para as pernas, eu também preciso conseguir isso. 5 horas da manhã, fazer uma abertura zerada, assim, no chão, sim? Se eu não consigo isso, se eu só consigo zerar minha abertura depois de um aquecimento e tudo mais, é porque eu estou usando a capacidade viscoelástica do meu músculo para zerar a abertura. E aí não significa que o meu músculo está ganhando flexibilidade, eu só aumentei naquele momento. Segundo as pesquisas, depois de 1 hora, esse músculo ele regride e volta para a fisiologia dele normal, ele não consegue mais se esticar tanto, tá? Então, primeiro ponto, a gente quer zerar uma abertura, a gente quer que o nosso músculo cresça. A grosso modo seria isso, tá? Eu quero aumentar o número de sarcômeros do meu músculo. E aí, para eu ter esse aumento, né, do tamanho do meu músculo, o tipo de alongamento que eu faço tem que ser diferente daquele alongamento que eu faço no começo da minha aula para aquecimento. Para vocês terem uma ideia, para a gente ganhar o crescimento do músculo, eu preciso segurar lá no meu alongamento, num alongamento estático, segundo as pesquisas, por pelo menos 20 segundos. É a partir de 20 segundos que a gente começa a ter crescimento em número de sarcômeros, o meu músculo começa a crescer de tamanho. Tá, beleza. No seu aquecimento que você faz, você fica numa posição por 20 segundos ou mais? Espero que não, porque se ficar, a gente vai ter um outro problema. Vamos lá. Primeiro ponto, para eu ganhar flexibilidade, eu preciso ficar 20 segundos ou mais, sim? Só que quando eu fico 20 segundos ou mais, o meu músculo ele é tão tracionado, né, por 20 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, e depois eu solto ele, que ele fica bobo. Vocês já fizeram um alongamento bem pesado e sentiu a perna meio mole depois? Isso acontece com o meu músculo depois que eu seguro de 20 a 30 segundos. Se eu faço isso antes de começar a minha aula, o que é que vai acontecer com a minha aula? Eu vou terminar o aquecimento ali com as pernas meio mole, eu consigo fazer um chute alto? Eu consigo fazer um salto desse jeito, depois que eu termino um alongamento intenso? Não consigo. Segundo as pesquisas, o nosso músculo ele leva aproximadamente 1 hora para ele voltar a ter potência de força depois de fazer um alongamento de alta intensidade. E a partir de 20 segundos já é considerado alongamento de alta intensidade. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que as pessoas, elas confundem muito, principalmente quem está começando ou quem está fazendo alongamento sem muita orientação, confunde muito que o mesmo tipo de alongamento que eu faço no começo da minha aula é o tipo de alongamento que eu vou fazer para zerar uma abertura. Não, não é, não deve ser. Existe um tipo de alongamento que a gente faz no início da nossa aula para nos preparar, para nos aquecer, para deixar o nosso corpo pronto para executar uma determinada aula.
E existe outros alongamentos que a gente faz, outra maneira de fazer de uma forma mais intensa, que faz a gente zerar uma abertura. Sim? Show de bola. Então, primeiro erro que as pessoas cometem quando estão começando é confundir esses tipos. Não pegue os exercícios do seu aquecimento de aula como forma de treino de alongamento para zerar a abertura, porque tem como você fazer um treino de alongamento para zerar a abertura de forma muito mais eficaz. E repare, eu não estou falando do tipo de exercício que você faz lá. Se você está pondo a mão no pé, se você está pondo o pé em cima da cadeira, se você sei lá, tá cruzando a perna, não é isso. Eu tô falando se você permanece por 20 segundos, se você trabalha num limite de dor mais alto ou mais baixo, é o treino que eu estou falando aqui, ok? Beleza. Outra coisa que as pessoas confundem bastante quando elas estão começando. Ah, beleza, Mari, entendi que não é para eu fazer aquele aquecimento que eu faço no começo da aula para zerar uma abertura. A live vai ficar salva, tá bom, galera? E aí, eu vou ter que fazer alongamento, algum alongamento específico ali para zerar a abertura, né? Já que não pode ser aquele do começo da aula. Aí a pessoa vai lá e não, então eu vou me matricular no Pilates, vou me matricular numa aula de alongamento, eu vou pagar um professor particular para me dar alongamento, eu vou pegar umas aulas de alongamento que tem no YouTube, tem um monte de aula aí no YouTube com mais de 1 hora de aula, né? Nossa, vou fazer 1 hora de alongamento por dia e é assim que eu vou começar a zerar minha abertura. Eita, pega, vamos lá. O que acontece? Esses alongamentos, aula de pilates, aula de alongamento com um professor particular, aulas de 1 hora ali na internet, não sei o que tem de alongamento, esses alongamentos, na maior parte das vezes, eles são alongamentos globais. O que eu quero dizer? Você vai alongar desde o pé até o pescoço, até a cabeça. Sim, eu alongo o corpo como um todo. Só que, se você quer zerar a sua abertura, seu único objetivo é zerar a abertura, você deve concentrar a sua energia e o seu tempo em alongar os grupos musculares que são para zerar a abertura. Para que eu vou ficar fazendo alongamento de pescoço se eu estou buscando zerar um espacate ou zerar uma abertura de segunda? Ah, é bom a gente alongar pescoço? É bom a gente alongar o corpo como um todo? Sim, é ótimo. Uma vez na semana? Nossa, uma vez na semana tá perfeito. Sim, você não precisa disso todo dia. Agora, se eu quero zerar uma abertura, uma vez na semana, você vai demorar bastante tempo para zerar. Porque na hora que você faz o alongamento, você tem um ganho. Depois você tem 6 ou 7 dias de perda, 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 perda. Percebe? Então, a gente, para zerar a abertura, a gente precisa de menos intervalo de descanso. Eu não posso ter tanto intervalo de descanso. Ah, eu preciso fazer alongamento todo dia? Sinceramente, não, você não precisa. Mas você precisa ter poucos intervalos de descanso. Descansos que sejam realmente de qualidade, mas poucos intervalos. Eu não posso descansar 6 dias. Se eu descanso 6 dias, a flexibilidade que eu tinha ganho, ela vai embora se eu não fizer manutenção nesses 6 dias. Sim? Então, primeiro ponto, cuidado para não confundir aquecimento com alongamento para zerar a abertura. Cuidado para não confundir alongamento global, alongamento para o corpo inteiro, com alongamento para zerar a abertura. Ah, eu posso ter uma aula de Pilates com foco em zerar a abertura? Claro que pode. Eu posso ter uma aula com um professor, uma aula em grupo com foco em zerar a abertura? Claro que pode. Desde que essa aula tenha foco em zerar a abertura. Desde que essa pessoa que está te dando a aula, ela já tenha zerado a abertura dela para saber qual é o caminho que ela vai levar você. Como é que eu posso ensinar você a ganhar R$1 milhão, sim, se eu nunca fiz isso? Como é que eu posso ensinar você a dirigir uma lancha se eu nunca fiz isso? Então, a pessoa que vai te ensinar a zerar a abertura, ela no mínimo tem que ter zerado dela, porque senão não faz sentido. Como é que ela vai saber? Sim, porque existem obstáculos no meio do caminho, não é manual. Se zerar a abertura fosse por manual, eu fazia um e-book para vocês, liberava um e-book aí, tá tudo certo. E não é assim. Ok? Então, primeiro ponto.
Não confundir aquecimento com alongamento para zerar a abertura. Não confundir alongamento global com alongamento para zerar a abertura. E aí vem o nosso terceiro ponto. É fundamental você ter um alongamento que seja focado. O que é um alongamento focado? Tem pessoas que têm alteração na coluna, né? E aí tem as costas mais arqueadinhas, sabe? O ombro fica mais rodado, mais corcundinha, sim? Quando essas pessoas que apresentam essa alteração, que é uma cifose ali na região da coluna, a gente tem lá um plano na fisioterapia, né? Quando você está tratando essas pessoas, você tem lá todo um plano, um programa para ajudar a pessoa a abrir isso aqui, né? Então, eu tenho todo um programa lá de alongamento e fortalecimento para ajudar ela a abrir isso aqui e voltar a conseguir colocar essa cifose ali, não é o mesmo para quem tem uma lordose na região lombar, por exemplo. Se eu tenho uma lordose lá na região lombar, não adianta eu pegar esse mesmo treino daqui de cima e aplicar lá embaixo, porque são curvas diferentes, são alongamentos diferentes. Então, eu tenho como trabalhar a cifose de uma pessoa de forma focada. Ah, vamos trabalhar esse problema. Então, a gente vai fazer alongamento e fortalecimento para isso. A lordose, vamos trabalhar esse problema. A gente vai fazer alongamento e fortalecimento para aquilo. Alongamento para abertura zerada é a mesma coisa. Você quer zerar a abertura, então nós vamos trabalhar esse tipo de alongamento para que você tenha flexibilidade para zerar a abertura. Aqui a gente não precisa trabalhar força para zerar uma abertura, porque você vai zerar ela no chão. Você vai trabalhar força quando você for fazer movimentos de chute, que foi a aula que a gente falou ontem, sim? Então, é importante só a gente ter clareza na hora que a gente está começando, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para eu confundir aquecimento com alongamento global, com alongamento focado. São coisas totalmente diferentes. Show? Um outro erro que as pessoas cometem bastante é fazer alongamento para zerar uma abertura sem montar um treino. O que eu quero dizer? Ah, eu fui lá no canal da Mari Flexibilidade. Quem me conheceu agora faz pouco tempo? O Celso, bom dia. Celso de Portugal, meu aluno. Quem me conheceu faz pouco tempo? Ah, te conheci essa semana. Conheci há 15 dias. Coloca aí nos comentários. E aí, deixa eu ver se tem uma água aqui, mas não tem não. Tô tomando chá. Vamos lá. E aí, você conheceu a Mari da Flexibilidade, falou, nossa, ela parece louca, mas algumas coisas que ela a que ela fala faz sentido. Beleza, lá show de bola. Ah, show de bola. E aí, você vai lá no meu canal do YouTube e vê lá que tem um monte de vídeo de exercício, de um monte de coisa. E aí você vai lá e pega um vídeo lá e começa a fazer, né? A fazer ali os exercícios ali. E hoje eu vou fazer esse aqui, amanhã eu vou fazer aquele lá, depois eu vou fazer o outro, depois. Show de bola. Tem gente que me conhece já há mais de um ano. Aí, Aline, show. O Celso também, um ano, show de bola. Gente, como é que vocês aguentam essa voz tá com a hora rachada? Não sei, né? Mas beleza, vamos que vamos. Mas beleza. Aí você chegou lá no canal do YouTube, pegou um monte de vídeo de alongamento e começa. Faz esse hoje, amanhã eu faço aquele, depois eu faço aquele, e assim por diante. Você vai ganhar flexibilidade? Com certeza. Com certeza você vai, né, melhorar muito aí do que você já tem. É melhor do que nada. Mas para você zerar a abertura de verdade, você precisa mais do que simplesmente sair fazendo alongamentos de forma aleatória. Um treino focado em abertura é um treino que a gente pensa. Para você ter uma ideia, eu tenho o treinamento T8S, né, que é um treinamento de flexibilidade em 8 semanas. Ele tem um ciclo de 8 semanas. E esse treinamento, a pessoa faz alongamento por 5 minutos por dia, não mais do que isso. É 5 minutos de alongamento durante 8 semanas. A maior parte dos meus alunos chega no final desse ciclo, zera a abertura. Tem alguns alunos que zeram antes, tem aluno que zera com 2, 3, 4 semanas, e tem alunos que precisam de mais ciclos, e tá tudo bem. Mas o que acontece? Lá dentro do treinamento, a primeira semana são 8 semanas. Sim, o ciclo ele dura 8 semanas. Na primeira semana,
eu escolhi os exercícios a dedo. Eu peguei exercícios ali que, de certa maneira, são simples, mas na hora que a pessoa vai aplicar, ela percebe a dificuldade que ela tem. Mas que são exercícios simples, que provavelmente a sua avó conseguiria fazer sem as orientações que eu estaria dando, né? Minha mãe consegue fazer sem as exigências que eu faço. Na hora que eu faço as exigências, aí minha mãe já não consegue mais fazer, sim? Aí, uma bailarina de 10 anos de dança, muitas vezes também não consegue fazer, porque existem detalhes ali no exercício, mas beleza. E aí, o que acontece? Na primeira semana, eu escolho 3 exercícios a dedo. Aí eu sei que o corpo dessa pessoa, ele vai estar se adaptando a esses 3 exercícios. Na segunda semana, eu sei que esse corpo aqui já tem condições de fazer esse outro exercício aqui. Depois, eu sei que esse corpo aqui já tem condições de fazer esse outro exercício aqui. E aí, a gente vai montando os treinos de cada semana para que o seu corpo vá evoluindo. Então, não basta eu pegar um exercício aleatório, pode ser que eu pegue, sem saber, muitas vezes, um alongamento que seja muito complexo e um alongamento que seja muito simples. Não, eu preciso ir construindo isso, tá? Então, muito cuidado na hora de montar um treino só pegando exercícios aleatórios. A gente precisa estudar um pouquinho sobre como montar o treino. E é isso que a gente vai fazer lá no desafio da abertura zerada. Vocês vão sair do desafio com uma tabela de treino. Lá você vai construir, eu vou te ensinar a construir a sua tabela de treino. E aí lá a gente vai sair sabendo, cara, eu vou fazer esse exercício aqui por tanto tempo, trabalhando com tal intensidade, tantas vezes na semana, segurando tantos minutos, enfim. A gente vai triar todas as variáveis que tem dentro de um treinamento focado em zerar uma abertura. Treinamento focado em zerar a abertura não está relacionado diretamente com os exercícios. Ele está muito mais relacionado com os outros botõezinhos de ajustes que a gente faz. Então, cuidado, quando você começa a querer zerar a abertura, você começa a pegar um monte de exercício aleatório. E o ideal é que a gente vá afunilando isso para criar realmente um treino, que é o que a gente vai fazer no desafio da abertura zerada. E um terceiro erro, né, que as pessoas cometem muito, principalmente quem está começando, é focar na distância que você está no chão. Sabe assim? Eu olho lá, faço meu espacate e falo, cara, eu tô a 30 centímetros do chão. E aí eu foco nessa distância, me apego a ela e quero que o bagulho desça de qualquer jeito. Só que, gente, para fazer isso aqui, ó, zeradinho, não é só descer, não é só ganhar alongamento, né? Trabalhar alongamento para ganhar flexibilidade para descer. Existe uma coisa chamada encaixe. Encaixe. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu compartilhar uma foto aqui com vocês. Compartilhar. Peraí que a tia Mari tem que achar um negócio aqui. Esse. Vamos lá. Ó. Essa daqui é uma aluna minha. Essa daqui é uma aluna minha. E ela faz tecido acrobático, tá? E ela chegou para mim assim, ó, a essa distância do chão. Muitas vezes as pessoas olham para essa distância, você pode olhar para a sua foto e falar, nossa, eu tô a essa distância do chão, eu preciso descer, eu preciso descer, eu preciso descer. E o problema dela aqui não tá no descer. O problema dela aqui tá no encaixe. Tá vendo que esse joelho, ele tá bem virado para baixo? O nosso fêmur, ele não vai mais do que isso para trás, nessa posição. Ou eu vou ter que ceder as costas, tanto que ela já tá jogando as costas para frente, ou eu tenho que ceder as costas, ou eu tenho que ceder o meu quadril, a minha pelve girar. Se a minha pelve girar, aí minha perna vai, sim? Só que qual é o problema? Muitas vezes a pelve girando não é uma postura adequada para quem faz dança, para quem faz artes marciais e vai fazer um chute. Ah, eu faço yoga, tá tudo bem, a sua pelve pode girar porque tem posturas que até pede para que a pelve gire. Mas outras modalidades, a grande maioria, não quer que esse bumbum fique empinado, né? Então, a gente precisa aprender a rotacionar essa perna para não precisar mexer com a pelve. Percebe que eu não estou preocupada com a distância que ela está do chão, com quanto ela vai ter que ganhar de alongamento aqui, ó, porque ganhar alongamento atrás dessa perna aqui é a coisa mais fácil que tem. Normalmente é a coisa que vocês menos têm, né? E é a mais fácil que tem. Agora, rotacionar isso aqui é osso.
Isso é difícil, porque a gente tem que ganhar mobilidade de quadril e a gente tem que ganhar alongamento dos músculos que estão presos no quadril. E aí ela fez exatamente o que eu ensinei para ela, o que eu vou ensinar para vocês ali dentro do desafio também. E depois de 8 semanas, lá estava ela, sorriso lindo e ó, zerada. Perna da frente encostou no chão. Olha aqui a perna de trás, ó como rodou. Ó, o joelho dela já está começando a aparecer aqui. Percebe? Na hora que ela girar mais, que ela rodar mais, ela encosta isso aqui no chão. Então, quando a gente começa a zerar a abertura, não foca tanto na distância, foca nesse encaixe, enquanto a sua perna está girando. Quer ver um outro exemplo? Essa daqui, ela é praticante de... Tia Mari não lembra, não. E aí, é artes marciais, isso eu sei. E aí ela chegou para mim assim, ó, quase zerada, tá vendo? Mas percebe que ainda tá para baixo esse joelho? Ela não tá encaixada ainda certinho. Olha agora aqui, ó, o joelho para fora. Ó, como ela zerou, linda. E ela tem, se eu não me engano, 57 anos ela tinha aí, se eu não estiver enganada. E aí, ó, ela negativou. Por quê? Porque ela fez o encaixe. Percebe que é o joelho totalmente girado? Então, ó, ela começou aqui, tava um dedinho do chão, só que ela não conseguia avançar de jeito nenhum. Por quê? Porque faltava esse encaixe. Depois que ela encaixou, em 8 semanas ela zerou, mais 4 semanas ela negativou. Sim? Então, o que eu quero dizer para você? Que antes, se você está começando a zerar sua abertura agora, antes de você se preocupar realmente com a distância que você está do chão, se preocupe com esse encaixe, girar essa perna de trás, né? Não deixar a pelve rodar tanto, ok? E aí a gente vai falar sobre isso lá no desafio da abertura zerada. Finalizando aqui com vocês, por onde é que eu devo começar, então? Primeiro, aprendendo esse encaixe. O encaixe é a parte mais importante da biomecânica da abertura. Sem esse encaixe, você pode ser a pessoa mais alongada do mundo que você não consegue fazer a abertura. E ontem mesmo eu respondi uma aluna e ela falou assim, eu tô chateada com a minha evolução nesse processo de zerar a abertura, porque eu sempre fui a pessoa mais alongada da minha turma. Ela faz Krav Maga, é assim que fala? Krav Maga? Deve ser assim. E aí ela falando que eu sou a pessoa mais alongada da minha turma, mais flexível da minha turma, e estou muito chateada com a minha evolução nessa jornada de zerar a abertura, porque eu achei que eu fosse zerar muito rápido. E aí, na hora que eu mostrei para ela as fotos dela, que ela mesma fez as fotos do antes e depois dela, durante todo o processo, falei, ó, você tá muito preocupada com o alongamento do músculo, e pelo visto, o alongamento do músculo ela nem precisa. Só que ela precisa encaixar a abertura dela. A abertura dela tá com o joelho para baixo. Então, não tem como a gente zerar uma abertura sem encaixar. Primeira coisa que você vai fazer, dentro do meu treinamento ou fora dele, encaixar sua abertura. Essa é a primeira coisa. Eu consegui rotacionar, tá? Deixa eu ver ali o Júlio. O pé que fica atrás, ele é para baixo ou é para o lado? Você pode até pensar no pé, tá, Júlio? O pé, ele vai ficar para o lado. A frente do pé, o colo do pé, fica para o lado. Mas não leve em consideração o pé, leva o joelho. O seu joelho não pode estar virado para baixo, ele tem que estar virado para fora. Sim, aí é essa rotação externa que a gente faz com as pernas. Eu tô pisando aqui, ó, com o meu pé para frente, eu giro a minha perna inteira para fora, que nem bailarina. Bailarina não fica que nem patinho lá, com os pezinhos virados para fora? Mesma coisa. A perna de trás vai estar virada para fora. Aí você consegue fazer o encaixe do fêmur dentro da sua pelve, sim? Só que para fazer isso não é simples. Para fazer isso, a gente tem que alongar a musculatura que está passando por dentro do quadril, a gente tem que fazer liberação da cápsula articular. Então, eu vou ter que trabalhar a mobilidade dessa cápsula, tá? Mas tudo isso a gente vai conversando até o desafio ali, no desafio também. Segundo ponto, depois que você aprendeu a encaixar a abertura, montar um treino focado em abertura, que isso vocês vão aprender no desafio da abertura zerada. E terceiro ponto, criar um planejamento para manter a consistência.
Consistência. Consistência é um negócio, é uma palavra tão bonitinha, né? Tão bonitinha. E é a primeira coisa que a gente perde, né? Quando a gente começa a treinar alguma coisa, a primeira coisa que vai embora é a consistência. Aí depois o resto tudo vai descambando, né? Então, tenha a consciência, cara, você quer mesmo fazer isso aqui? Você quer de verdade fazer isso? Não é difícil. Não é difícil fazer isso. Eu vou te ensinar a fazer isso. Só que você precisa desenvolver consistência. Você precisa todos os dias fazer o que precisa ser feito. Então, comece, para desenvolver a consistência, comece com coisas pequenas. Por exemplo, esse horário que você está aqui, todos os dias você conseguiria estar? De segunda a sexta? Então, vou firmar um compromisso comigo de estar de segunda a sexta na live da Mari. Vai me ajudar a zerar a abertura e eu estou treinando a minha consistência. Não aguenta minha voz de taquara rachada? Vai para outra live. E aí, vou treinar minha consistência indo para outra live e indo estar lá todo dia, tá tudo bem. Sim, mas consistência a gente vai treinando. E aí, quando eu desenvolvo consistência para uma determinada coisa, eu também consigo desenvolver para outras. Tudo bem? Faz sentido? Ok. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, se tudo der certo, né? Se a Mari melhorar um pouquinho, que eu tô bem estranha. Mas se a Mari melhorar um pouquinho, a gente vai ter uma live bem especial hoje à noite, às 18 horas. Que é uma live para medir a sua flexibilidade. O que é isso? É uma aula em formato de live, onde eu vou te ensinar a fazer um teste para você ver como é que está a sua flexibilidade hoje. Se ela está num nível excelente, nem precisa mais de mim. Se ela está num nível razoável, num nível bom, num nível péssimo, num nível nasce de novo, sabe aquelas coisas nasce de novo? A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, hoje, às 18 horas, a gente vai ter essa aula. Se você conseguir estar ao vivo comigo, providencia uma régua, tá? Sabe essas réguas de criança? Régua normal, tá? Uma reguinha ali de 30 centímetros é o suficiente para a gente fazer o teste e aí a gente poder entender como é que tá o nosso nível de flexibilidade. Show de bola? A minha tá péssima, nasce de novo. Calma, Isa. Eu fiz uma brincadeira. A live das 18 vai ficar gravada assim. Todas as lives elas vão ficar gravadas, mas elas saem do ar no dia 6 de junho, que é quando começa o nosso desafio da abertura zerada. Então, não deixa acumular, tá bom? Já coloca aí um planejamento. Eu vou assistir live todo dia, tá horário, para eu não perder nada. Dito tudo isso, espero vocês hoje às 18 horas. Combinado? Beijos para vocês, galera. Beijo, beijo, beijo. Até às 18. Não precisa ficar com medo, não. Bora lá.